Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estaremos meditando na Palavra do Senhor, na Epístola do Apóstolo Paulo aos irmãos de Éfeso, capítulo 5, versículo 18, que diz assim: E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. O apóstolo Paulo estava instruindo os irmãos de Éfeso a ter uma vida separada, uma vida santificada, uma vida separada para o Senhor. E ele faz uma ilustração do vinho, dizendo que não era para os irmãos embriagar-se com vinho. É claro que ele estava falando de algo espiritual, porém fazendo uma ilustração de forma que os irmãos entendessem. Por quê? Nós entendemos que alguém que está embriagado, ele é dominado pelo vinho, ele não tem domínio próprio, ele é conduzido ou guiado pelo poder do vinho. Então, meus amados irmãos, nós entendemos que o apóstolo Paulo estava dizendo para que os irmãos não se embriagassem com heresias, porém, que fosse cheio do Espírito Santo. A segunda coisa que eu aprendo aqui é que o vinho, a alegria que o vinho proporciona, ela dura pouco. Nós entendemos que alguém que se embriaga-se para esquecer, para se alegrar, para ter paz, porém passa rápido. Da mesma forma, comparamos ao pecado. O prazer que o pecado nos traz passa rápido, é passageiro, dura pouco. Por isso o Senhor nos diz que Ele nos dá a paz, e a paz que nos dá é uma paz duradoura, não como o mundo a dá. Ele diz para nós sermos cheios do Espírito Santo. Eu quero fazer uma ilustração para você entender como ser cheio do Espírito Santo nos dias tão turbulentos que estamos vivendo. Observe uma coisa. Eu tenho em minhas mãos este copo de suco. Porém, eu quero encher ele de água. O que é necessário fazer? Porque eu não quero suco, eu quero água. E para mim encher este copo de água, o que é necessário fazer? Eu preciso esvaziar este copo. Esvaziando este copo, eu tenho possibilidade de estar enchendo ele de água. Só assim terei possibilidade de encher ele daquilo que eu quero. A nossa vida espiritual é do mesmo jeito. Nós estamos cheios de muitas coisas, muitos afazeres, não estamos tendo mais tempo para Deus. Eu quero te dizer o seguinte: nós precisamos esvaziar de coisas que não nos trazem edificação e passar a nos encher de coisas que nos edificam, coisas que nos traz esperança, nos traz ânimo. Nós precisamos, dias após dia, nos encher do Espírito. Ser cheio do Espírito Santo não é conforme muitas pessoas pensam, que é bater palmas, pular, sapatear. Não. Isso não é ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é ser conduzido pelo Espírito Santo. É estar na direção do Espírito Santo. É ser guiado pelo Espírito Santo. É falar segundo a vontade do Espírito Santo. Agir segundo a orientação do Espírito Santo. Isto é ser cheio do Espírito Santo. Eu te convido, através deste vídeo, a refletir um pouco. O seu tempo tem sido ocupado em quê?
a sua mente tem sido ocupada em quê? Você está cheio de quê? É do Espírito ou é do vinho que há contenda? Se você quer ser cheio do Espírito Santo, você tem que se esvaziar. Primeiro se esvazia. Aquilo que não edifica, você tira e coloca somente aquilo que edifica a sua vida. Sendo assim, você vai estar cheio do Espírito Santo. E não vai ser enganado com heresias. Porque muitos estão sendo enganados porque não estão sendo conduzidos pelo Espírito Santo. Muitos estão pensando que são fiéis a Deus, mas não tem como ser fiel a Deus sem ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Que Deus nos abençoe.